Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado pelo alimento, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Quantos livramentos o Senhor nos deu neste dia, ó Deus. E muitos deles nós nem tomamos conhecimento. Mas em nome de Jesus nós estamos agora aqui para te agradecer. Agradecer por todas as tuas bondades, os teus presentes sobre as nossas vidas. Por essa água, Senhor, que desce do trono de Deus, que nos lava, nos limpa, nos purifica. Ó Deus, muito obrigado. Que não viemos a resmungar por nada, mas te agradecer por todas as tuas bondades sobre a nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, e vamos continuar te louvando enquanto existimos, Senhor. Mas agora, Pai Santo, eu coloco o teu filho aqui nas tuas mãos. Senhor, eu não posso fazer nada por ele, mas tu pode. Tudo aquilo que já está no coração dele, que o Senhor mesmo já colocou, ó Deus bendito, que ele possa passar para a tua igreja, para edificação, e que a nossa mente, Senhor, possa receber e guardar, Senhor, até aquele grande dia que o Senhor vai chegar para nos buscar. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. E usa o teu filho conforme a tua vontade. Assim te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço a você. Amém, amados. A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Geralmente, os pregadores gostam de dar nomes às suas mensagens, né? Eu não sei de onde veio isso, mas nós, aqui no Brasil, gostamos de dar nomes à nossa mensagem. Eu daria um nome hoje a essa mensagem e diria que a palavra é o Deus que nos faz vencer por meio da fraqueza. Parece contraditório isso, né? Mas nós, quando lemos a palavra de Deus e observamos doutrinas bíblicas que falam sobre os decretos eternos de Deus, por exemplo, ou poderíamos falar sobre a soberania de Deus em todas as eras, ou o conselho de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, coisas que Deus determinou na eternidade e que Ele mesmo dará cabo. Amém? Ele mesmo fará com que a sua obra seja concluída. E é maravilhoso saber que Ele nos incluiu. Eu gostaria também de dizer aos irmãos da alegria e do carinho e do temor que eu tenho estar diante da igreja do Senhor. Vocês deixaram as suas casas, estão aqui para ouvir um homem, né, que eu creio que o Espírito Santo estará usando a minha vida, mas é um homem que está falando, é um monólogo, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo, prestando os ouvidos, e eu tenho certeza que o Espírito Santo não permitirá que você saia daqui da mesma maneira, amém? Eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. Eu gostaria de dizer para a igreja, com toda a convicção e certeza no meu coração, no meu espírito, que Deus não mudou. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Se ensina muito sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Ele não pode mudar. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Aquilo que saiu da boca de Deus se cumprirá cabalmente. Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor, Ele continua falando com a sua igreja. Gostaria de dizer que o artífice, quando tem um material bruto em suas mãos, se você olhar na história, homens que talharam pedras, madeira, quando ele pega aquela madeira bruta, né, sem nenhuma aparência, tem umas madeiras ali na beira da lagoa de Araçatiba, e a gente vê a forma, né, que o escultor dá.
um escultor humano. Ele pega um tronco de árvore, mas ele já sabe no que naquilo vai dar, não é verdade? Agora imaginemos Deus, né? Deus, ele olha para nós, ele não vê o material bruto. Fala para o teu irmão, ele já vê o material pronto. Oh, glória! Foi a palavra de Deus através do profeta Samuel. Deus falou a Samuel, repreendendo a Samuel e dizendo: Deus não vê como o homem vê. Na realidade, Deus usando a Samuel para falar com Jessé, né? Na realidade, falar com Samuel. Samuel estava olhando a aparência dos irmãos de Davi, mas Deus estava olhando um rei. Amém? Um homem que já estava preparado para ser um canal de Deus. Então, quando Deus olha para nós, Ele não olha para a nossa fraqueza, para a nossa prostração, para o nosso desânimo. Ele não olha, né, para aquilo que às vezes o homem olha. Deus olha de forma diferente. Porque se Ele é poderoso para fazer, Ele vai fazer. Ele vai trabalhar o barro, amém? Deus, uma certa feita, chama Jeremias no capítulo 18. Não precisa colocar não, se quiser colocar, coloca. Deus manda Jeremias descer na casa do oleiro, para que ele pudesse manusear ali o barro e pudesse perceber aquilo que Deus estava realizando na vida do povo de Israel. Amém? E eu um dia pregando sobre isso, eu disse que existe dezenas ou centenas de tipos de barro, mas que nenhum presta. A maioria do barro não tem valor nenhum. Mas quando o oleiro toma, ele pode fazer um vaso lindo, não é isso? Então eu creio que Deus tomou os irmãos e você está sendo preparado para uma grande obra. Eu não sei como você entrou aqui, eu só sei que o texto que eu vou ler agora é um texto que chama muito a nossa atenção para a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, os nossos temores. Mas nós vamos ver como que Deus trabalha isso. Se você puder abrir aí no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 1. Traz a história de um dos juízes, né, chamado Gideão. Capítulo 6 de Juízes. De novo, fala assim para o teu irmão, de novo. Meu Deus do céu, essa palavra aqui é terrível. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, Ele os entregou. E o Senhor os entregou. Fala assim, irmão, o Senhor entrega, meu Deus. O diabo leva a culpa toda, mas olha só. Tem horas que não é o diabo, não é Deus que entrega para a disciplina, amém? Para que o povo de Deus cresça, não visando algo que vai destruir a sua vida, não é isso. Mas a Bíblia diz que Deus entregou, durante 7 anos, os entregou nas mãos dos midianitas, versículo 2. Os midianitas dominaram Israel por isso os israelitas fizeram para si esconderijos. Olha que coisa triste. Fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Versículo 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, agora aumentou os inimigos, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Versículo 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo. Fala assim, não deixava nada vivo. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir, né? Então os inimigos do povo de Israel não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Pode se sentar. Empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Veja que a crise
A crise pode cumprir um propósito. Eles empobreceram tanto, os inimigos se multiplicaram tanto, eles se esconderam tanto, eles empobreceram tanto que eles clamaram ao Senhor. Mas será que é preciso acontecer isso na nossa vida? Será que é necessário Deus permitir essa horda de inimigos, essa quantidade enorme de problemas, para que a gente venha buscar o Senhor? Eu pergunto a você, você está em crise? No Brasil, irmãos, muitas pessoas estão em crise. Se não é uma crise financeira, crise emocional, crise familiar, problemas que surgem, mas aqui havia uma causa. A causa era que o povo havia feito mal aos olhos do Senhor. Esse havia feito mal aqui, se vocês forem ler o texto, vocês vão observar que o Deus a quem eles estavam cultuando e adorando era o Deus Baal. Inclusive o pai de Gideão tinha um altar de Baal na sua casa. E aqui começa a primeira chave, o primeiro entendimento desse texto. Como está a nossa casa? Fala para o teu irmão, o problema começa lá na tua casa. E esse problema que começa na nossa casa, ele pode se estender para muitos lugares. Ele pode se estender para a igreja, ele pode se estender para o seu ambiente de trabalho, para a sua faculdade. Irmãos, há muitas casas que estão precisando de uma ação poderosa de Deus, de uma reforma do Espírito Santo. A casa de Gideão cultuava Baal. O seu pai tinha o seu ídolo, o seu poste ídolo. E isso estava trazendo problemas, porque toda a nação havia se desviado de Deus. Um dia como hoje, irmãos, o Brasil, o Rio de Janeiro, eu não sei se virou um feriado nacional. É nacional o feriado? É só no estado do Rio. Mas mesmo assim, irmãos, milhões, milhares, de repente, pessoas oferecendo o seu dia, cultuando a ídolos, buscando, provocando a ira de Deus. Uma nação que ainda é majoritariamente idólatra, irmãos. A nossa nação é uma nação idólatra. A nossa nação tem como padroeira uma senhora, uma entidade, uma potestade. E nós queremos esconder isso, mas é a realidade do Brasil. O Brasil tem provocado a ira de Deus. E nós contamos com homens ímpios no poder, governando a nossa nação, estabelecendo leis. E nós vemos que o desagrado de Deus tem chegado até o povo de Deus. Mas eu quero te chamar a clamar ao Senhor, porque no meio dessa crise devastadora, alguém buscou a Deus. Eles clamaram a Deus. E quando nós clamamos a Deus, Deus envia os seus profetas. A primeira coisa que Deus vai enviar aqui é um profeta. Fala assim, um profeta. E ele é desconhecido. Logo após o profeta, Deus envia um anjo. Um anjo a falar com Gideão. A resposta está no Deus que responde o clamor. Não é no clamor, é no Deus que responde o clamor. O Deus que opera através da fraqueza. Porque quando Deus chama Gideão, a primeira coisa que ele vai dizer: eu não posso, a minha família é a menor, eu não tenho condições, a minha família é a mais pobre, é a mais desprezada, eu não posso, eu não tenho, eu não vou. E eu pergunto à igreja do Senhor nessa noite: o que Deus viu em Gideão? Porque quando ele vê isso tudo, Deus se volta para ele e diz: varão valoroso, varão corajoso. Irmãos, Deus não vê o que você está vendo. Você pode estar vendo algo que não é aquilo que Deus está enxergando na sua vida. Deus não está apontando o dedo nas suas fraquezas. Deus não está te condenando por um momento, por uma situação de dificuldade, uma situação de lágrima, de perda. Pelo contrário, Deus está chamando a sua igreja apenas para um posicionamento, para que os céus sejam abertos e para que o milagre de Deus
Se eu não me engano, foi terça-feira. E aí saímos um grupo aqui. A Gisele estava junto. E quando chegamos aqui em Jacaroá, encontramos um senhor chamado, ele é conhecido como José Marreta. Alguém conhece o José Marreta aqui? Ele é dono de um bar que tem aqui no alto, um restaurante aqui no alto do Jacaroá. E quando eu atravessei a rua para falar com ele, eu nunca tinha conversado com ele assim intimamente. Ele disse: eu estou com uma dor há 4 meses no estômago. Já fui em todos os médicos. Eu não aguento, não consigo dormir. E ali nós pudemos pôr as mãos, orar. Depois foi uma tropa lá evangelizar ele. E ele abriu espaço. Irmãos, que lugar lindo. Olha, que lugar lindo. A igreja vai conhecer em nome de Jesus, porque ele disse que a igreja pode fazer um culto lá, pode fazer um encontro a hora que quiser. Olha que bênção. Então, nós quando nos posicionamos, a palavra de Deus, quando ela é transmitida no poder do Espírito Santo, Deus trabalha. E Deus olha para a vida de Gideão, uma vida que estava entregue ao desânimo, entregue à situação, porque ele olhava e dizia o seguinte: Senhor, o que é feito do teu poder? Nós estamos nas cavernas, nós estamos nos escondendo, os midianitas roubam tudo, colocamos o nosso mantimento e não sobra nada, o nosso rebanho é dizimado. Irmãos, e isso muitas vezes acontece na nossa vida. Nós não conseguimos fazer progresso, nós não conseguimos avançar. Às vezes olhamos para um filho, o filho não reage. Olhamos para um pai, o pai não reage. Olhamos para uma esposa, a esposa não reage. Mas eu quero te dizer nessa noite que essa palavra Deus colocou no meu coração, que Ele vai começar a operar algo na vida da tua família. O Senhor vai começar a mover as águas paradas na tua casa. O Senhor vai liberar sobre nós a provisão, porque quando Ele olha para Gideão, Ele olha para toda uma nação. E a vitória não estava na força do homem, porque quando Deus chama Gideão, Gideão não tinha nada que pudesse dizer: esse homem tem condições, esse é o cara, esse é o pastor, esse é o homem que vai trazer resposta. Não, Deus não age assim. O apóstolo Paulo, escrevendo em Coríntios, ele diz que Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas fracas, as coisas insignificantes, para glorificar o seu nome, para que a glória não seja de homem nenhum. Então, se você se sente fraco, desprezado, diminuído, eu quero te dizer que Deus não abre mão da tua vida. E Deus conta com você para uma grande obra. Não importa se você diz para você que você não pode, que você não tem instrução, que você não se capacitou, não. O poder de Deus independe da estrutura humana. O Senhor pega Gideão e vê em Gideão não no presente, porque o presente daquele homem era triste, mas Deus está olhando lá na frente. Deus está olhando para um guerreiro. Deus está olhando para um conquistador. E Gideão, ele continua na sua luta, porque ele precisava tirar os altares de Baal. E Deus agora chama Gideão e fala assim: Gideão, antes de você fazer a minha obra, você precisa derrubar os altares de Baal que está na sua casa. Isso deve falar conosco. Os altares de Baal na nossa mente. Os altares de Baal na nossa casa. Quem são esses altares? O que é? O que o Espírito de Deus está te comunicando? O que é a capa de Acã? O que está impedindo o agir de Deus? Que situação existe na tua vida que você precisa alinhar para que a bênção de Deus venha? Não é que Deus não quer te abençoar, é porque Deus trabalha com princípios. Deus tem princípios para abençoar, para liberar a sua bênção. Muitas bênçãos estão retidas, irmãos, porque existem altares de Baal, situações de vício,
de mentira, de pornografia, de desvios morais. Quantas pessoas frequentam a igreja há anos, mas ainda não entendeu que Deus é santo, puro, justo. Deus trabalha com princípios. Deus não pode abençoar aquilo que está errado. Para Deus dar vitória em Israel, os altares de Baal precisavam cair. E Deus chama Gideão, lá no versículo 25. Aliás, no versículo 25. Naquela mesma noite, Juízes 6, 25. O Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Amém? Depois faça um altar. Deus, para aceitar as nossas ofertas, o nosso culto, a nossa adoração, Ele primeiro quer aceitar a nossa vida. Ele quer aceitar de nós aquilo que nós somos. Não é aquilo que nós mostramos ser. Não é a aparência. Não são as máscaras que muitas vezes nós colocamos. Mas Deus quer a integridade do seu povo. Então, para que Deus pudesse dar vitória sobre os midianitas, coisas precisaram acontecer. Para que Deus possa te dar vitória, coisas precisam acontecer na nossa vida. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, para que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida. E outra coisa, irmãos, a garantia da vitória não está na sua força, porque o exército dos midianitas era enorme. Era uma grande multidão. E quando Deus chama Gideão, Israel tinha um exército de 32 mil homens. Só que quem conhece a história, sabe que Deus chega para Gideão e diz assim: tem muita gente. Fala para o teu irmão assim: tem muita gente. Tem muita bagagem aí. Fala, Ito, tem muita bagagem aí. Vai ter que deixar bagagem para trás. Vai ter que ficar gente para trás. Vai ter que ficar situações para trás. Vai ter que ficar coisas para trás. 32 mil homens. E Deus disse: Gideão, manda embora os medrosos. Manda embora os tímidos. Você sabia, irmãos, eu fui ler. Israel tinha leis sobre a guerra. Deuteronômio 20, versículo 8. Coloca aí, varão, para mim. Que no versículo 8 de Deuteronômio 20, por fim, os oficiais acrescentaram: alguém está com medo, olha só, e não tem coragem? Volte ele para casa, a fim de que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Fala para o teu irmão, se o medo contamina, o Senhor quer te levantar como herói da tua casa. O espírito de medo contamina. Quando nós olhamos em Números capítulo 13, quando Deus envia os espias a espiar a terra de Canaã, 10 daqueles homens trouxeram um relatório de medo e disseram: olha só, a terra é boa, está tudo excelente, Canaã é lindo, é maravilhoso. Só que tem um problema, tem lá muitos homens fortes, tem gigantes. E a Bíblia diz que toda a multidão de israelitas quiseram apedrejar a Moisés, porque disseram: nos trouxeste até aqui para ser destruído por essas nações. Então Josué, ele diz assim: os medrosos, Deus diz a Josué, a Gideão, manda que volte. Irmãos, não é aquele medo que nos traz precaução, o medo de você não colocar 120 no carro, ou de atravessar uma rodovia perigosa. Não é esse medo. É aquele medo que persiste. É aquele medo que insiste, que tira o seu sono, que tira a tua paz, que tira a tua alegria. Então, Gideão precisava de confiar no Senhor, não era no exército. Fala para o teu irmão, você precisa confiar no Senhor. Querido, eu quero te dizer uma palavra rema: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Eu quero dizer para você nessa noite, tenha a convicção da presença de Deus na tua vida e tudo vai acabar bem. Deus pode usar até mesmo o caos, Deus pode usar uma enfermidade, Deus pode usar um problema, até mesmo uma depressão. Esse povo estava em crise terrível, mas foi um momento que eles viram o maior milagre. E 20.000 homens voltam para casa. Porque estavam com o quê? Estavam com medo. E agora sobrou 12.000, não é isso? 32.000. Agora Deus diz, tem muita gente ainda. E aqueles que lamberem as águas como lambem os cães, numa posição de distração, mande voltar para casa. Aqueles que levarem a água à boca, com os olhos, fala assim, com os olhos fitos no inimigo, fito em Deus em primeiro lugar, mas também ligados, notando o que está acontecendo na tua vida, aonde Satanás quer te escravizar, qual é o problema, qual é o gigante. Quantos jovens presos em problemas sexuais, emocionais, porque não remover o altar do seu coração? Olhamos hoje para uma juventude que está destruída, irmãos, porque tiraram os olhos do Senhor. E a Bíblia diz que voltaram para casa mais de 10.000 homens. Só sobraram quantos? 300. 300 homens. Você sabe o que Deus está dizendo para a sua igreja nessa noite? Estava dizendo para Gideão aqui, é que Deus estava desconstruindo toda a confiança humana em qualquer coisa que seja. Deus nessa noite está desconstruindo tudo aquilo que não glorifica o nome dele. Porque tem pessoas que, se for abençoada, vai dizer, eu consegui, eu conquistei, eu fiz. O ímpio é assim, irmãos. Se você for conversar com uma pessoa soberba, ele é assim. Se eu não acordasse 5 da manhã e não me dedicasse. Não estou dizendo que não tenha que se esforçar. Mas quem deu saúde a essa pessoa? Quem permitiu que ela durasse? Quantas pessoas morrem com 10 anos, com 15? Quem tem preservado a sua vida? Quem tem preservado a nossa vida? Então Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E o que Deus está revelando a Gideão, que não é a força do braço, é o poder de Deus. O texto de Juízes 6 é profundo. Porque aqui nós observamos um povo que estava sem identidade. E é isso que acontece conosco. Quando nós perdemos a comunhão com Deus. Quando nós pecamos e permanecemos no pecado. Nós perdemos a nossa identidade. Esse povo tinha se tornado um povo qualquer. Só que Deus, Ele olha para nós com olhar de misericórdia. Deus estava o tempo todo desejando que esse povo apenas abrisse o coração. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, um milagre vai acontecer na tua vida. Quando você compreender essa chave, que você com Deus é a maioria. O Senhor estando contigo, não importa se o exército inimigo é milhões, é milhares. E agora Deus separa 300 homens, com cântaros, com buzinas e com tocha. Só que Deus vai dar um sonho lá no acampamento dos inimigos. Um pão de cevada que vai descer e rolar e atingir a tenda dos midianitas. E aquele soldado que tem aquele sonho, ele diz o seguinte: isso não é outra coisa senão a mão do Deus de Israel, do Deus de Gideão. Aí eu pergunto a você, quem está dando a vitória? Quem está trabalhando o tempo todo? Quem está dando sonho? Quem está dizendo, volta a gente para casa? Pega cântaros. Como é que você vai vencer uma guerra? Com buzina,
com cântaros, com tocha. Só que cântaros aponta para uma vida quebrada, quebrantada diante de Deus. A sua vida está diante de Deus quebrada? Ou você ainda está inteiro? Você ainda é senhor da sua vida? Você ainda não entendeu o propósito? Porque cântaros precisam ser quebrados diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando se quebra os cântaros, se aparece a tocha. Existe uma tocha dentro do teu espírito. Existe um fogo de Deus na tua vida. Existe uma presença sobrenatural. Mas o Senhor precisa quebrar coisas, remover altares, para que só Ele seja glorificado, só Ele seja o seu dono. Gideão está dizendo o tempo todo, mas Deus não desiste. Gideão fala assim: Senhor, eu ainda não tenho fé. Eu quero te dizer, irmãos, que a fé não é uma coisa que nasce pronta. Muitas vezes você pede a Deus para tirar as aflições da sua vida, as tribulações. Mas quando eu olho para os salmos de Davi, eu vejo como Davi cresceu nas aflições, como ele cresceu nas tribulações. Ele se tornou o que se tornou por tudo que passou. E eu quero te dizer que é assim que Deus trabalha. Deus chama Gideão, e agora Gideão, num lapso ainda de incredulidade, diz: Senhor, se o Senhor é comigo, mais uma vez. E ele pega algo de lã e coloca e diz: Senhor, eu quero que só a lã molhe, e que em volta, nessa madrugada, esteja tudo seco, só esta lã esteja molhada. Irmãos, fala para o teu irmão assim: Deus tem paciência com você. Fala para ele. Deus tem paciência, Deus te ama. Deus tem paciência com você. Quantas vezes você desagradou a Deus? Eu desagradei, mas Deus não abre mão da gente. A Bíblia diz que pela manhã Gideão espreme, dá bastante água, dá um copo cheio d'água. Mas Gideão não fica satisfeito. Mais uma vez, Senhor, agora eu quero que essa lã esteja seca e em volta tudo molhado. Irmãos, Deus está trabalhando o seu coração. Ninguém aqui nasceu pronto. Todos aqui estão sendo tratados pelo Espírito de Deus. O Senhor conta com você nessa obra. O Senhor quer que você se levante, seja uma bênção, seja um canal de Deus, seja a boca de Deus nesse mundo que está morrendo. Como nós falamos lá para o seu Zé Marreta, na realidade o nome dele é aqui, não? José Pessoa, até o nome dele já mudou já. Não é Marreta mais não, é José Pessoa. Ele é amigo íntimo aí do Quaquá. Eu creio que o Quaquá vai se converter. Você crê que Deus pode libertar esse homem? Em nome de Jesus. O Quaquá que fez o restaurante dele lá. Porque é numa área de reserva, ninguém pode mexer ali. E uma coisa linda. Nós vamos fazer um encontro de casais lá, pastores, em nome de Jesus. Tomamos posse daquele lugar. Fizemos oração, fizemos tudo que a Bíblia manda. Amém? Fizemos como o Senhor manda que a gente faça. E aqui, voltando para a história, a palavra de Deus diz que Deus havia dado um sonho a um soldado inimigo. E eles disseram o seguinte: olha só, desceu um pão de cevada. Que coisa tremenda, né, irmãos? Justamente aquilo que os midianitas roubavam do povo de Deus, que era a matéria-prima, o trigo, um pão de cevada. Deus é maravilhoso, né? E a Bíblia diz que aquele exército, que era uma multidão, o seu coração começou a estremecer de medo. E Gideão ouviu essa história, e agora ele se enche de fé, de ousadia. Muitas vezes Deus vai permitir coisas na nossa vida para que a gente se encha de fé, de coragem. Eu não sei quanto tempo nessa história, foi 7 anos. 7 anos de escassez. 7 anos de luta. Mas a vitória chegou. Porque o povo de Deus não é chamado para viver em caverna.
O povo de Deus não é chamado para viver escondido. O povo de Deus não é chamado para viver entrincheirado, de cabeça baixa. A palavra de Deus diz que o Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. A palavra de Deus nos convida para permanecermos na presença do Senhor e vermos o milagre de Deus, e vermos o livramento de Deus. Eu sei que tem uns que Deus trabalha mais. Tem outros que Deus olha e Ele não apaga o pavio que fumega e Ele não esmaga a cana quebrada. Mas tem uns que Deus mexe. Eu não sei quem é você na sua intimidade. Mas se Deus está espremendo aí, se você é um Gedeão que estava desanimado, escondido, o Senhor não te vê como covarde. O Senhor não te vê como alguém que não tem coragem. Pelo contrário, vai nessa tua força e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Porque é o nosso Deus que é todo poderoso. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, se tem alguém enfermo, coloca a mão na enfermidade aí. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos essa enfermidade agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Se tem alguém que tem vivido anos aqui de embate, e essa área da sua vida não está andando, isso pode servir para mim, irmãos, mas pode servir para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse inimigo está repreendido agora. Eu quero declarar sobre a tua vida, você que tem sonho, e o Senhor possa nessa noite trazer um milagre sobre o teu ventre, sobre a tua casa. Você só precisa apenas ouvir a voz do Espírito Santo e colocar a sua casa em ordem. Já estou caminhando para o final. O Espírito do Senhor toma Gideão. E no versículo 24, a Bíblia diz: Gideão construiu. Coloca aí 6:24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. E lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiezritas. Ele ergueu um altar, Jeová Shalom, o Deus da paz. Lá em Isaías vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. Jesus em João diz assim: deixe-vos a minha paz vos dou. Quantos crentes com coração tão agitado? Como que nós vamos para a guerra com o coração apertado desse jeito? Como que nós vamos vencer inimigos tão terríveis se não há paz dentro de nós? Eu costumo dizer, quando estou pregando, que o pior inimigo não é o inimigo que nós vemos, porque esse a gente já detectou ele. Mas o pior inimigo é aquele que está sorrateiramente consumindo a nossa alegria, consumindo a nossa paz. Amados irmãos, Gideão, ele ergue um altar ao Senhor, porque antes de ir para a guerra, nós precisamos estar em paz. Nós precisamos entender que servimos ao Deus de paz. Pode estar o mundo caindo, chovendo canivete, como diz aí fora. Mas se você tem o Deus da paz, você vai voltar para casa em paz hoje, em nome de Jesus. Pastor, o senhor não sabe da minha situação. Você também não sabe da minha. Você não sabe de onde eu vim, de onde nós viemos. Cada um tem uma história. Eu já contei um pouquinho da minha história aqui. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Atrás vem Faraó. O mar está na frente. Diga o meu povo que marche, Moisés. Diga o meu povo que marche. Porque o Senhor não está olhando como o homem está olhando para você. Deus está olhando um potencial enorme que vai glorificar o nome dele nessa cidade. O Senhor da paz, aquele que Gideão ergueu o altar de paz, esse é o Deus que vai à nossa frente.
Já estou caminhando para o final. Deus está restaurando a nossa identidade nessa noite. Davi, um certo momento do seu ministério, da sua vida, ele quis contar o seu exército. Quem já leu sobre o censo de Davi sabe o que eu estou falando. Davi olhou aquele exército inumerável. E a Bíblia diz que aquilo desagradou o coração de Deus. Porque todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus, nós confiamos no homem. Nós confiamos no nosso recurso, no médico. Nós confiamos em tantas coisas. Mas o Senhor está convidando essa igreja a viver pela fé. Fala para o teu irmão, é de fé em fé. Fala para ele. É de fé em fé e de glória em glória. O justo viverá pela fé. Nós não precisamos ficar palpando coisas, materializando coisas. Nós cremos no Deus que está aqui conosco e que nos conduziu até aqui e vai nos conduzir para o louvor da sua glória. Bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de vida e não de morte, de paz e não de guerra. Trombetas, cântaros, buzinas. Buzinas aponta para o louvor. Você tem louvado a Deus no meio dessa crise? Gideão tinha buzinas. Buzinas que mandou o povo tocar. Deus vai vencer um exército inumerável. É Deus que vence. Não são os exércitos de Gideão. É Deus que faz tudo. Nesse texto, Deus destrói tudo que o homem pode fazer. Vai com buzinas. Vai com cântaros. Eu quero dizer que um milagre já aconteceu na tua casa em nome de Jesus. O Senhor está trabalhando. Ora pelo teu marido, põe o teu joelho no chão. Ora pelo teu filho, clama pela tua casa. O inimigo está dizendo que não vai sair, mas ele não pode ficar, porque maior é o que habita em nós. Olha pela tua vida profissional, ora pelo teu futuro. E erga um altar de paz, porque a paz é o árbitro de Deus em nossos corações. Já estou terminando. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz o seguinte: fazei conhecida diante de Deus, com toda a oração e súplica, e com ações de graça, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, guardará os nossos corações. Gideão saiu vencedor. A Bíblia diz que aquele exército inumerável, entrou neles um espírito de confusão. E eles voltaram a espada de um contra os outros. Eu quero dizer que esse inimigo que tem te afrontado na sua casa, eu ordeno que ele saia de lá agora em nome de Jesus. Esse espírito imundo que tem tentado aprisionar o teu filho, como igreja nós repreendemos em nome de Jesus. Esse espírito de depressão, sai agora em nome de Jesus. Esse espírito de medo, de vício, de miséria, em nome do Senhor Jesus Cristo, como igreja, nós declaramos a sua vida liberada para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. E com 300 homens, Gideão é vitorioso. O povo de Deus parou de se esconder durante um bom tempo. Mas o tempo passou. E Gideão, que derrubou o altar de Baal, constrói um outro ídolo. Por que a Bíblia é tão linda? A Bíblia está nos ensinando que a vitória de hoje não serve para amanhã. Gideão constrói um éfode sacerdotal, que era uma roupa do sacerdote, de ouro. E aquele utensílio, aquele objeto, começou a se tornar para Israel um objeto de idolatria. E o povo se afasta de Deus. E a história se repete.
Mas o Senhor deseja que o seu povo seja firme. Espere o livramento do Senhor, meu irmão. Persevera um pouco mais. Ora um pouco mais. Terça-feira nós estamos aqui, né, Luciano? Tem vindo um grupo bom. Você que pode, 7 horas até às 8. Nós estamos aqui clamando pelo bairro. E cremos que o Senhor vai operar um milagre nessa cidade. Estamos tomando posse no nome de Jesus. Baiano, eu quero dizer que Deus está te curando hoje. Todo mal. Gostaria que a igreja estendesse as mãos para o Baiano, irmãos. Pai, em nome de Jesus, toca no teu servo agora, arranca todo o mal. Que ele seja curado, Pai, teu filho. Que ele seja sarado agora no seu interior, nos seus órgãos, Pai. Em nome de Jesus, que toda dor saia, que todo mal saia no nome de Jesus. Só para terminar, vou fechar a Bíblia. Eu vou contar um testemunho aqui, que é um testemunho, para você saber que Deus não vai permitir que ninguém toque na sua autoridade. Domingo nós tivemos um episódio triste na praça. Triste, mas fizemos uma leitura espiritual. Um rapaz que se levantou nesses 3 anos para fazer uma baderna lá. E eu cheguei para ele e disse, não faça isso. Não faça isso, porque ali é o seguinte, se um fizer, os espíritos... E ele não atendeu a minha voz. Eu estou na praça há 3 anos com a minha esposa. Somos vulneráveis diante de 30, 40, 50, 60 homens. Muitos até com faca. 1 segundo, 1 minuto, um outro chegou e agrediu. Os dentes do rapaz caíram no chão. A boca rasgou, os lábios incharam. Na mesma hora ele calou-se e sentou. E é como se ele não estivesse nem ali. Não precisava disso. Ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Você pode até pensar que você não é um nada como Gideão. Você pode até olhar para a sua vida e falar, mas o que é feito do seu poder, Senhor? Você pode estar até se escondendo, mas não é assim que Deus vê você. Deus vê você como ungido do Senhor. Como alguém que está sendo lapidado para se tornar uma joia rara. E é o que nós vamos nos tornar. A Bíblia diz que nós estamos sendo preparados para nos tornar a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Então, para nós, igreja do Senhor, o Senhor sabe como trabalhar na nossa fraqueza. E eu termino dizendo, digo fraco, sou forte. Amém? Eu quero fazer uma oração antes de passar a palavra aqui. O pastor vai estar impetrando a bênção apostólica, se quiser fazer alguma. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. E eu quero que Deus venha de encontro agora a tudo aquilo que você guardou até hoje, mas que se tornou um obstáculo que te traz medo, te traz decepção, te traz preocupação. E eu peço agora em nome de Jesus com a igreja do Senhor, que o Espírito Santo traga paz agora na tua vida. Que o príncipe da paz te visite agora. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que a nossa confiança não está nos nossos recursos financeiros. O Senhor mostrou a Gideão que não era o exército que ele tinha. Mas quando nós quebramos o nosso coração, quebrantamos diante do Senhor, o Senhor vem, o Senhor restaura, o Senhor dá a bênção, o Senhor faz prosperar. Então, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, os teus filhos tenham a certeza de que o Senhor está liberando sobre cada um de nós aquilo que é necessário para que a gente venha dar conta nesse tempo. Dar conta daquilo que o Senhor nos confiou, do chamado que o Senhor nos fez. Pai, tira todo desânimo agora em nome de Jesus. Toda prostração espiritual sai agora. Todo medo sai agora.
E que ao voltarmos para as nossas casas, Senhor, e o Senhor possa estar ministrando ainda no nosso coração um futuro de bênção na Tua presença. Restaura os lares do Teu povo, Pai. Tira toda a guerra, toda a devastação, todo espírito de confusão sai agora. Todo espírito de perturbação, de impureza sexual, seja queimado em nome de Jesus. Nós queremos erguer um altar de santidade ao Senhor. Queima toda a palha agora, Pai. Abra as portas financeiras, aqueles que estão em luta, Senhor. E o Senhor venha prosperar em nome de Jesus. Que milagres aconteçam. Que os teus filhos possam viver o sobrenatural, Pai. Porque o Senhor dá a vitória com a tua palavra. O Senhor disse: haja luz e houve luz. O Senhor disse: aparece a porção seca, e a terra apareceu das águas. O Senhor disse: apareça, os animais produzam a terra, seres viventes. E eu declaro vida sobre o teu povo nessa noite. Cura das enfermidades. Aqueles que não andam, Senhor, que dependem, Senhor, de muletas, Senhor, de qualquer outra coisa. E o Senhor venha curar o fêmur, os ossos, os nervos. Tu és o mesmo ontem e hoje. Nós anunciamos o Cristo ressuscitado, que venceu a morte. Então, meu irmão, seja curado aí no teu lugar. Seja bênção na tua casa. Seja sacerdote na tua família. Porque quando o povo de Deus clama, o Senhor envia anjos pelas cidades. O Senhor envia anjos pelas casas. O Senhor envia anjos pelas praças. O Senhor envia anjos nos lugares. Quando o teu povo ora, anjos aparecem e cumprem o propósito do Senhor. O Senhor envia profetas. Ora cachoe candacabarabá. Rebadacabachoe quedecandarabarabarabas. Ora becandarabaraxera becarabarabas. Oh, em nome de Jesus, o útero volte a frutificar, volte, em nome de Jesus. Oh, céus sejam abertos, clamores retidos sejam liberados, promessas que foram restringidas sejam liberadas sobre o povo de Deus, a ação do Espírito Santo, o futuro de paz, sentimentos quebrados sejam restaurados, casamentos em pedaços sejam restaurados agora. Repreendemos toda ação do mal, do maligno, trazemos cativo todo pensamento ao conhecimento de Cristo, e declaramos a igreja do Senhor, a igreja que se move na fé, no sobrenatural de Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Frank.